Amém? Mas Malaquias capítulo 1. Todos acharam? Malaquias fica antes de Mateus. É o último livro do Antigo Testamento. É a divisão do Antigo com o Novo. Algumas Bíblias antigas iam ter 4 páginas aí em branco, entre um e outro. Então depois de... é o último livro antes de Mateus. Amém? Você achou o Evangelho ali? Último livro antes. Malaquias capítulo 1. Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor, ou em outras traduções, peso do Senhor. Amém? Contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci Esaú, e todos os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Versículo 6. O pai honra, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8. Quando trazeis animais cegos para os sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso ele se agradará de ti? Será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda graça. Mas que tais ofertas nas vossas mãos aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara que houvesse entre vós quem feche as portas, para que não aceiteis debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio do seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Amém? Incline a sua cabeça, vamos lá. Espírito Santo, nós queremos ministrar essa palavra, Pai, com temor ao Senhor, Pai. Queremos ouvir, Pai, que o Senhor fala conosco, como tem falado, Pai, já ao meu coração, como tem instruído. Que o Senhor venha instruir nossos corações, Pai. Que a Tua palavra, quando entrar em no terreno, meu Deus, no meu coração, no coração da Tua igreja, no terreno fértil, onde nós venhamos dar fruto, Pai, no tempo certo. Por isso, Espírito Santo, toca no nosso coração, toca no nosso interior, fala conosco, abre nossa mente, nossos ouvidos, guia essa ministração, Espírito Santo. Somos dependentes do Senhor,
dependentes da tua graça, dependentes do teu favor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Santo Senhor. Como eu disse, Deus me direcionou muito aí no livro de Malaquias. E Malaquias significa o mensageiro. Amém? Então Malaquias é um homem incumbido de uma mensagem para o seu povo. O livro de Malaquias ele foi escrito um pouco depois que Neemias, depois de ter reconstruído os muros de Jerusalém, Neemias ficou governando ali, e depois ele volta para a Pérsia. Quando ele volta, o povo fica sozinho lá, o culto foi restabelecido, houve um avivamento naquele lugar, o povo vinha com toda a vontade de fazer a obra do Senhor, o povo vinha com toda a vontade de adorar o Senhor, mas depois de uns anos, essa vontade foi diminuindo, e diminuindo, e diminuindo, e diminuindo. Malaquias é levantado mais ou menos nesse tempo, no tempo onde o povo, ele vem adorar, mas está adorando de qualquer jeito. Malaquias ele vai falar muito sobre a dúvida do amor de Deus, sobre o esfriamento do amor nosso para com Deus, sobre o esfriamento do meu amor para com o outro, porque tudo começa do amor, porque o nosso Deus, Ele é amor, meus queridos. O livro de Malaquias, quando você fala Malaquias, as pessoas pensam em oferta, pensam em dízimo. Esses dias mesmo eu fui numa igreja, e a moça falou uma coisa terrível. Ela falou assim diz no livro de Malaquias: quem dá com alegria lá no céu reinará. E a música. Mas ficou tão assim que as pessoas se acostumaram com oferta, que qualquer coisa de oferta se fala de Malaquias. Mas o livro de Malaquias fala muito mais do que isso. Ainda que fale de oferta, ainda que fale de dízimo, nós vamos aprofundar e Deus vai nos ensinar coisas profundas na presença do Senhor. Então Malaquias ele é um profeta em tempo de esfriamento. Aprenda uma coisa, meus amados: Deus ele sempre levanta alguém para te renovar, para te levantar. Nós cantamos aqui renovo. O que eu quero é renovo. E meus amados, se tem uma coisa que eu peço a cada dia para o Senhor, é que o Senhor renove a minha fé todos os dias. Sabe por quê? Antes de você vir para a igreja, que acontece 500 coisas. Você passa muita luta, eu também passo. E tudo isso tenta te esfriar. Tudo isso tenta trazer dúvida no seu coração. Tudo isso tenta trazer dúvida do seu ministério. Tenta trazer dúvida do amor de Deus. Tenta trazer dúvida da sua vida com Deus. Tenta trazer dúvida do ministério. E eu quero hoje dizer: tira toda a dúvida do seu coração. Tira tudo do seu coração, porque o desejo do Senhor hoje é nos avivar, aleluia, nos renovar. Em tempos de esfriamento, Deus levanta profetas para que o nosso coração queime na presença do Senhor. Nós precisamos arder de amor, meus Deus. O povo perdeu a paixão pelo que fazia com Deus, meus irmãos. O povo perdeu a paixão do culto. O texto vai dizer assim: e a primeira coisa que eles perdem a confiança no amor de Deus. É como se eles falassem assim: eu duvido que Deus me ama mesmo. Ou seja, eles começaram a olhar para as situações, começaram a olhar para as circunstâncias e começaram a duvidar do amor de Deus para com eles. É o texto que está dizendo, diz assim, aleluia, eu vos tenho amado. No versículo 2 é Deus falando com eles. Eu quero te dizer hoje, isso nós pregamos sempre. Quando a gente vai evangelizar alguém, a gente fala: Jesus te ama. Quem já falou isso com alguém? Eu quero dizer, isso é importante: Deus te ama. Fala para o seu irmão: Deus te ama. Deus te ama. Sabe por quê? Se nós temos o amor de Deus, nós temos um amor principal. Nós não precisamos rogar amor por aí não, porque o que mais importa é que Deus nos ama. E Deus está dizendo para eles: eu os tenho amado. Aleluia. Mas vós dizeis: ninguém nos tem amado. E aí Deus ele vai começar a fazer uma alegoria. Ele vai fazer nós lembrarmos de Esaú e de Jacó. Esaú e Jacó é conhecido. Jacó
né? Nós sabemos que Esaú e Jacó foram gêmeos. Eles nasceram ali, aleluia, do ventre de Rebeca. E vai dizer que quando Esaú nasceu, Jacó nasceu logo em seguida segurando o seu calcanhar. E nós geralmente falamos que o nome de Jacó é usurpador, mas isso não é na verdade. Na Bíblia o nome de Jacó quer dizer não deixar ir. E Jacó é uma pessoa assim. Ele nunca deixou a bênção ir embora, ele dava valor às coisas de Deus. Amém? Eu quero te dizer nessa noite, dê valor para as coisas de Deus. Você precisa dar valor para as coisas de Deus. Nós precisamos dar valor para as coisas do Senhor. Jacó é um homem que ensina assim, ele não deixa ir, ele não deixa ir. Nós sabemos que no momento está ali Isaac com fome, lá pedindo, né, Esaú com fome, ele foi para a caçada em Gênesis, e quando ele volta da caçada, aleluia, santo é o Senhor, Jacó preparou ali um prato de lentilhas, e ele abre mão da sua primogenitura. Ele fala assim: me dá essa lentilha. E Jacó fala assim: eu só te dou se você me vender a sua primogenitura. Ele fala bem assim: de que me adianta essa bênção se eu estou morrendo de fome? Muitas vezes nós temos a tendência de ser assim, meus amados. Aleluia, isso eu quero dizer. Porque se nós não dermos valor para as bênçãos de Deus, nós nos tornamos como Esaú. É por isso que na palavra está dizendo assim, que eu amei a Jacó e aborreci Esaú, porque Esaú era um homem que não dava valor para as bênçãos de Deus. Eu quero dizer, você é abençoado. Efésios capítulo 1, versículo de número 3, sempre fala aqui para vocês gravarem, diz assim: bendito seja Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós somos abençoados. Mas olha só, a nossa bênção, está dizendo isso, o texto, elas são o quê? Espirituais nos lugares celestiais. Então, a primeira coisa que nós precisamos dar valor são para as bênçãos espirituais. Pode falar depois. Quais são essas bênçãos? Como também Ele nos elegeu. Deus nos elegeu. Isso é uma bênção, você sabia? Ele nos escolheu antes de tudo. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha te escolhido. Isso é uma bênção de Deus. Aleluia! Para que fôssemos repreensíveis, aleluia, diante dele com amor próximo. E nos predestinou para sermos seus filhos. Ou seja, Ele antes de tudo, Ele já havia preparado que eu fosse filho dele. Ele me adotou. Ele já havia me escolhido para ser filho. Nós precisamos entender as bênçãos espirituais, porque antes de tudo, antes de eu ter uma bênção material, antes de eu ter uma cura do meu filho, antes de eu ter uma libertação na minha casa, antes de eu ter uma prosperidade na minha vida, eu preciso dar valor para as bênçãos espirituais de Deus. Esaú, ele deu valor para a fome. Quantos de nós damos mais valor para a fome, para as coisas circunstanciais, para as coisas da vida, e não damos valor para as coisas de Deus? Quantos de nós, muitas vezes na caminhada, nos sentimos derrotados, esquecidos, aleluia, porque olhamos para as circunstâncias, quando nós precisamos olhar para o que nós somos em Cristo, que nós somos em regiões celestiais. Nas regiões celestiais, você é abençoado. Não deixe o inimigo colocar no seu coração, aleluia, que Deus não te ama, que Deus esqueceu de você, que Deus não ouve suas orações, que Deus não olha para você. Isso é desprezível para Deus. Porque Deus nos ama. É o que ele está falando. Eu amei a Jacó, aborreci Esaú. Por quê? Porque Esaú era circunstancial. Fome, um momento. Eu te pergunto hoje, que momento você está passando? E se você, eu também tenho medo, meus amados.
Talvez se eu fosse contar no meu momento, eu ia contar uma coisa terrível. E talvez se cada um viesse contar o momento que você está passando, você ia contar coisas terríveis. Pode ter certeza, eu não preciso nem orar para ver. Eu não preciso nem orar para ver o que acontece espiritual. Então cada um aqui vem contar coisas terríveis que aconteceram. Mas se nós formos circunstanciais, nós vamos parar na circunstância. A igreja, ela precisa ser uma igreja espiritual, dar valor para as coisas de Deus. Santo é o Senhor. Jacó é o que não deixa ir. Nós sabemos que no momento ele teve uma batalha com o anjo lá no vale de Jacó. Aleluia. O anjo do Senhor estava lá e ele falou assim: eu não vou deixar você ir enquanto não te abençoe. Olha só como que Jacó dava valor para a bênção. Às vezes quando eu falo de Jacó, eu fico pensando: Jacó lutou com o anjo. O anjo foi, tocou na sua coxa, machucou ele, o cara mancou a vida inteira. E volta Jacó todo mancando para casa, infeliz. Talvez alguém perguntou para ele: Jacó, por que aconteceu isso? É porque eu sou vencedor. Aí a pessoa fala assim: não, mas você está mancando, Jacó. Mas é porque é assim. Com Deus, quando eu perco, eu sou vencedor. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: que aquele, aleluia, que perde a sua vida por causa de mim, ele a encontrará. Quer ser vencedor em Deus? Primeiro tem que aprender a perder. Quer ser vencedor em Deus? Primeiro tem que aprender a deixar ele tirar de você. Jacó foi vencedor mancando. Aleluia. E muitas vezes na nossa vida é assim: Deus vai tirar coisas de você, Deus vai arrancar coisas de nós, Deus vai tocar onde tem que tocar, onde vai doer, Ele vai tocar, aleluia. Mas para que nós, aleluia, nasçamos verdadeiramente nele, numa vida nova cada dia, Deus quer você andando em vida nova, em novidade de vida. Então nessa noite deixa Deus te tocar. Quando nós perdemos, meus amados, em Deus, é que nós ganhamos. Eu quero dizer que Deus te ama, e a prova do amor dele está em Romanos 5:8. É que ele entregou seu filho por nós, ainda quando nós éramos pecadores. Jesus não mandou você mudar, Jesus não mandou você mudar de vida para ele se entregar, mas ele se entregou antes de tudo por você. Ele se entregou acima de tudo, antes de tudo, por você. O inimigo ele tenta colocar em dúvida o amor de Deus pela sua vida. Quando a circunstância se levanta, quando o mar fica agitado, aleluia, o inimigo tenta colocar em dúvida, tenta colocar aqui no seu coração que Deus não está com você, que Deus se esqueceu de você, que Deus não ouviu suas orações. Mas eu estou aqui nessa noite como profeta do Senhor para dizer que Deus te ama e Ele cuida de você. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Ele vai dizer outra coisa, que Jacó permanece, mas Esaú, ele, por mais que ele construa, ele vai ser destruído. E ele fala que isso é outra prova do amor. Sabe qual outra prova do amor de Deus por nós? É que você está permanecendo. Está vendo? Acontece o que acontecer, você está aqui. Aleluia. Pode vir a luta que for, você está aqui. Pode ter se levantado o que for, e você está aqui. Porque Deus está cuidando de nós. Deus cuida de nós. Isso é prova que Ele nos ama. Ele está falando assim: olha, eu amo vocês. Ele está falando em que o Senhor tem nos amado. Aleluia. Primeiro, eu escolhi vocês. Eu tenho sustentado vocês até hoje. Eu tenho guardado vocês até hoje. Ou algum de nós temos a presunção de acharmos que nós chegamos até onde estamos por causa de nós mesmos. Ou algum de nós tem a presunção de achar que essa caminhada nossa, nós chegamos onde estamos por causa de nós mesmos. Você não estaria aqui se não fosse as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são o motivo de nós não sermos consumidos nessa terra. Ninguém está aqui porque é bom demais, não. Eu não estou aqui porque eu sou bom demais, santo demais. Você pode ter certeza.
Você não está aqui porque é melhor que ninguém, não. Ninguém vem para a igreja, aleluia, é o adorador do Senhor porque é melhor do que ninguém, não, mas é porque o Senhor tem te sustentado com a sua mão. Aleluia, Senhor. Outra coisa, então Deus está com esse povo agora provando o seu amor para com Ele. Deus está provando que te ama hoje. Ele está dizendo: eu te amo. Amém? Mas aí esse povo, eles têm um outro problema. O culto deles esfriou. Duvidaram do amor de Deus. E o culto deles esfria, porque o culto deles não tem mais paixão, não tem mais amor, perdeu. E por que eu estou pregando isso, meus amados? Porque se você não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, nós ficamos da mesma forma. Se eu não tomar cuidado, se você não tomar cuidado, vamos se tornar mecânicos. É culto mecânico. Mecânico. Tantas palavras de abertura, tantos hinos, tantas oportunidades. Vem e canta, depois vem e se traz uma palavra. Mecânico. Culto mecânico. Se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos sistematizadores das coisas do Senhor. E Deus não está preso a nenhum sistema. Foi assim que eles se tornaram. Olha só, qual a falha deles primeiro? Deus está falando que ama, agora falta amor deles para com Deus. Verso de número 6 está dizendo assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Ele vai dizer: se eu sou pai, onde está minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo, ou o temor? Nós precisamos aprender uma coisa com honra, que eu já disse aqui. Honra, a palavra no seu original, ela vai pegar muito ali na questão de pesar. Então eu tenho um anel, e se esse anel fosse de ouro, não é. Se eu pesasse o ouro, quanto mais pesado, mais vale o ouro. Ouro de grátis, né? Então você vai e pesa um anel, e quanto mais ele pesa, mais ele vale. Então, honra é mais ou menos isso: é peso e valor. Peso e valor. E é isso que Deus está falando. Se os filhos honram os pais, porque a palavra do Senhor nos diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 2. Quando nós honramos nosso pai e nossa mãe, esse é o mandamento que nos dá uma promessa, porque nossos dias serão acrescentados na terra. Mas esse mandamento fica só para o pai e para a mãe? Não, ele tem um princípio. O princípio desse mandamento é que eu amo aquele que me gera a vida. Então, se meu pai e minha mãe me gerou a vida, eu preciso honrá-los para que eu tenha vida. Da mesma forma com Deus. Deus gerou a nossa vida. Então eu preciso honrá-lo para que eu tenha vida. Então Deus está falando assim: qual o peso e qual o valor que eu estou tendo? Talvez nessa noite Deus está perguntando qual o peso e qual o valor que eu estou tendo na sua vida. Qual o peso e o valor que eu estou tendo nas coisas suas? Será que outras coisas têm tomado mais valor na sua vida do que eu? Será que outras coisas têm tomado à frente de mim? Porque é assim que funciona o peso e o valor. Eu não sei vocês, eu não guardo dinheiro debaixo do colchão. A gente não deixa dinheiro aqui em cima. Você não bobeia com aquilo que tem valor para você. Você vai guardar, porque é importante. Da mesma forma é Deus. Deus precisa ter um valor excelente sobre a sua vida. Ele precisa estar em primeiro lugar na sua vida. É peso e valor. O problema nosso é que a gente dá valor para outras coisas muitas vezes. Nós damos valor para a família. Não estou dizendo que não tem que ter. Nós damos mais valor para os nossos filhos.
Não estou dizendo que não tem que ter valor, mas tem o seu valor. Nós damos valor para o trabalho, e eu não estou dizendo que não tem que ter valor, mas tem o seu valor, que não é acima do valor de Deus. Deus tem que ser a coisa mais valiosa da sua vida. Deus tem que ser mais valioso que o seu trabalho, que a sua família, que seus filhos. Antigamente a gente fazia uma listinha para a igreja. No ministério que eu vim, a gente fazia uma listinha e falava assim: não, primeiro é Deus, depois é a família, depois é o trabalho, depois é a igreja. Meus amados, eu já vou dizer, se você fizer uma listinha, nada na sua vida vai funcionar. Primeiro é Deus, e pronto. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e a sua família vai funcionar nele. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, e o seu trabalho vai funcionar nele. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, aleluia, o seu ministério vai funcionar nele, a igreja vai funcionar nele, mas ele precisa estar acima de todas as coisas. Nós não podemos colocar um valor maior, aleluia, em outras coisas do que a Deus, porque ele está falando disso nesse texto. E ele vai muito fundo nesse texto. O problema é peso e valor maior para outras coisas. Aleluia. A nossa adoração, meus amados, ela é vista pelo que nós oferecemos a Deus. O texto está dizendo: perceba que essa igreja, esse povo é meio cínico com Deus. Eles sabem que estão errados e perguntam: em que desprezamos o teu nome? Aí versículo 7: ofereceis um altar no meu altar, pão imundo, e ainda perguntais em quem havemos profanado. Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis um animal coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso ele vai se agradar de ti? Meus amados, talvez eu te pergunto hoje: culto? Eu já falei, culto é um serviço, mas o que é o culto a Deus na Bíblia? Você já pararam para ver? O que constitui um culto na Bíblia? É fácil. No culto tem dois elementos e tem todo culto. O primeiro elemento é oferta, e o segundo elemento é sacrifício. São dois elementos do culto. O culto tem oferta, tem sacrifício. O povo de Israel, na lei, eles não poderiam oferecer nada com defeito. Então o cordeiro tinha que ser um cordeiro sem defeito. Quando eles iam pegar alguma coisa, tinha que ser as primícias. Nós falamos muito disso aqui. Mas essa igreja, eles estavam oferecendo o cego mesmo, o doente, aquele que não servia mais, aquilo que não estava nem bom para eles comer, eles ofereciam. Aquilo que não era importante para eles, eles levavam para Deus. Aquilo que era sobra, eles deixavam para Deus. E talvez eu pergunto nessa noite o que nós estamos entregando para o Senhor, porque culto ao Senhor é oferta e sacrifício. Gênesis capítulo 4, nós vamos ver ali o primeiro culto da Bíblia, e nele acontece a oferta e sacrifício. Caim e Abel. Gênesis capítulo 4, olha só. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Próximo. E deu à luz a mais um irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de uns dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Quem estuda língua portuguesa sabe que uma é um artigo indefinido, amém? Próximo. E Abel também trouxe dos primogênitos, artigo definido, amém? Dos primogênitos das suas ovelhas, e da gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta,
Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, decaiu-lhe o semblante. Então aqui tem o primeiro culto da Bíblia e é um oferecimento. Eles estão ofertando ao Senhor. E Abel, ele vem ofertando do fruto da terra. Um fruto da terra, alguma coisa indefinida. Mas Abel, Caim, né? Mas Abel é diferente. Abel ele escolhe. Abel pega o melhor. Abel sacrifica o melhor para Deus. A primícia, a gordura, aquele primogênito que ele tinha de melhor, ele dá para Deus. Porque isso é culto. Culto agradável a Deus é o melhor para Ele. Quando a gente fala assim para Deus, o melhor não é brincadeira, não. Culto agradável a Deus é o melhor para Ele. Talvez a gente pergunte qual o melhor que você tem para dar. As pessoas usam esse texto hoje para falar assim: não, me traz uma oferta, o melhor. Não estou dizendo que é errado. Você pode trazer sua melhor oferta, vai ser um culto a Deus. Talvez eu possa dizer aqui: me traz a sua primícia, o melhor. Isso não vai deixar de ser um culto a Deus. Mas o culto que nós oferecemos a Deus é um culto racional e espiritual. Romanos capítulo 12, verso de número 1, vai dizer assim: rogo-vos, pois, a Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício a Deus. E esse é o vosso culto racional. O culto da igreja hoje é um oferecimento de vida. Então, hoje, quando você saiu da sua casa, o Senhor espera a sua vida. Ele está olhando para a sua vida agora. Ele está olhando para a minha vida agora. O que eu estou oferecendo agora para Ele? Porque o sacrifício a Deus é a minha vida na presença. Então nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício. E esse é o nosso culto racional, meus amados. Quer pensar bem em Deus? Quer pensar nas coisas de Deus bem? Oferece a sua vida para Ele. Pensa, isso é o melhor que nós podemos fazer. Essa é a coisa mais racional que nós podemos fazer. É oferecer a sua vida por completo. Por completo. Aleluia. Santo Deus. Santo Deus. Mateus capítulo 21, versículo de número 12, Jesus vai nos dar uma ideia de como Deus é um culto. Vai dizer que Jesus um dia ele entra ali no templo, e no templo aí estão vendendo, o pessoal está vendendo ali o cordeiro, está vendendo ali o que se pode fazer pão, está vendendo pombinhas, e Jesus entra aí e fica irado. Vai dizer a palavra de Jesus derruba tudo aquilo e sai com um chicote. Acho que é a única vez que a gente vê Jesus bravo. Mas Jesus é Deus, meus amados. Deus não mudou, viu? Tem gente que acha que Deus no Antigo Testamento era um Deus bravo e depois ele converteu e ficou bonzinho. Deus sempre foi Deus. Jesus é Deus, viu? Sempre foi Deus, nunca mudou. Deus não converteu e ficou bonzinho. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Malaquias mesmo vai dizer assim: eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, Ele é o mesmo. Sim, Deus Senhor. Glórias a Deus. Então vai dizer assim que Jesus ele vem e ele manda todo mundo embora. E ele fala assim que eles estão fazendo daquele lugar um covil de ladrões. Ou seja, porque Israel, antes de chegar no culto, eles tinham que preparar uma oferta. A oferta era preparada em que momento? Antes. Quando eu saía de casa, eu pegava o meu melhor cordeiro e eu levava até o templo. Só que aí Deus só dava, ele só dava um adendo para quem morava muito longe. Então eles podiam vender e levar o dinheiro, mas ele tinha que preparar a sua oferta. Preste bem atenção. Quando Jesus chega no templo, ninguém mais
prepara nada. As pessoas simplesmente levam dinheiro, vai lá e compra e oferece. Virou um lugar de cambista. O que eu aprendo com isso, meus amados? O nosso culto, ele precisa ser preparado. Isso que eu estou falando é muito sério. Porque a igreja aqui de Malaquias, Israel, e o templo dos tempos de Jesus cometiam o mesmo erro. Eles não preparavam nada. Uma coisa que eu aprendi quando eu comecei, o meu senhor falava assim: o obreiro sempre tem que estar preparado. E graças a Deus eu sempre estou. Sempre tem uma palavra para oferta, uma palavra para oportunidade, uma palavra para pegar, uma oração. Se sabe, até o louvor eu tenho. Eu sempre estou pronto. Sempre preparo antes. Eu preparo antes da minha oferta, às vezes. Vou entrar quando eu tenho. Preparo o dízimo. O culto, ele é preparado. Então o culto ele não começa a hora que você entra aqui para orar, não. O culto tem que ser preparado na sua casa. E sabe o que a gente faz no domingo? A gente assiste TV. A gente se farta de se divertir. A gente vai lá e assiste coisa que não edifica. E chega aqui e tira um tempinho para Deus. E o culto não é isso. O culto é preparado desde antes. Eu chego e ofereço o meu culto. Eu trago a minha oferta. O culto é preparado. O problema nosso é que virou banal. A gente não prepara, a gente chega de qualquer jeito. Aí sai tudo atrasado de casa, correria, e vem e oferece. Para Deus não é assim. Para Deus tudo tem peso e valor. Peso e valor. Nós não oferecemos qualquer coisa para Deus. Nós não oferecemos qualquer culto para Deus. Nós não estamos diante do Senhor de qualquer jeito, não. Nós não chegamos na casa do Senhor e não oramos, não. Nós não chegamos na casa do Senhor de qualquer jeito, não. Culto é culto. Entrar na presença de Deus, nós precisamos entrar com expectativa, meus amados. Deus tem algo para realizar aqui nessa noite. Quem crê nisso? Porque se nós chegamos diante do Senhor sem expectativa nenhuma, nada pode acontecer. Foi assim, Jesus um dia estava lá, Marcos capítulo 6 vai dizer assim: mas esse não é o filho de Maria? Filho de José, carpinteiro? E vai dizer que naquela cidade Jesus não fez muitos milagres. Por quê? Porque não se tinha expectativa de nada em Jesus. Eu não sei vocês, meus amados, mas eu venho por culto sempre com uma expectativa. Eu falo: Senhor, opera algo na minha vida hoje. Me usa de algum jeito. Senhor, aleluia. Se for possível, diz que não é para tua oportunidade. Eu fico olhando a Deus. Se fosse, não me prepara uma oportunidade. Eu fico olhando a Deus. Por quê, meus amados? Porque eu tenho expectativa na minha vida em Deus. O culto não é um lugar onde eu chego vazio e vou vazio. Não, o culto é um lugar onde eu tenho que ter expectativa. E Jesus vai realizar maravilhas na minha e na sua vida. Expectativa em Deus. Aleluia. Vocês desprezam o meu nome, está escrito aqui. Quando oferece o morto, o caolho, o doente, o que nós oferecemos para Deus? Ele vai dizer mais: se você pegar isso aí e apresentar para o governador, por um acaso o governador vai ouvir, vai te aceitar? Ele fala: e eu tenho que aceitar as suas orações, vocês clamando a mim, eu sou obrigado a aceitar com vocês me oferecendo isso? É isso, meus amados. Talvez a palavra é dura em Malaquias, mas Malaquias é duro mesmo. Malaquias não é um texto só de dízimo e oferta, é um texto de culto. E talvez, se Deus me tocou de nós falarmos de Malaquias, é porque Deus quer organizar o nosso culto. O que eu tenho oferecido? Como que eu estou na minha vida, na presença do Senhor? Isso a começar de mim, porque eu tomei pancada.
O primeiro a tomar pancada nesse texto sou eu. O primeiro a Deus falar é comigo. Eu sou o primeiro a tomar pancada nesse texto. Nós precisamos oferecer a Deus o melhor, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Nós precisamos oferecer a Deus com ânimo. Versículo 13 vai dizer assim: e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazei a sua oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Ou seja, meus queridos, o culto, ele não pode ser um enfado na minha vida. Eu não posso chegar aqui enfadado e oferecer enfadado para Deus, não. Mas eu entro com alegria na casa do Senhor. Por isso que o salmista diz assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, meus amigos. Você tem que ter alegria antes de chegar aqui. Você tem que chegar alegre porque você está vindo para a casa do Senhor. E você é abençoado espiritualmente. Deus te ama. Aleluia, Ele te resgatou. Da onde? Aleluia. Da onde? Tinha gente que achava que não tinha jeito. Ele foi lá e te resgatou. Tinha gente que não dava nada para você e Deus foi lá e te trouxe. Tinha gente que não sabia a capacidade que tinha e Deus falou: você é capaz, meu filho, vem. Então eu não entro na presença dele com canseira, aleluia, de qualquer jeito morrendo na presença dele, não, meus amados. Mas eu ofereço a Deus o melhor que eu tenho com entusiasmo, meus amados. Eu estou pregando e eu prego com entusiasmo. Sabe por quê? Porque eu não estou pregando para vocês, eu estou oferecendo o melhor para o meu Deus. Se eu chegar aqui um dia e ficar aqui, já foi assim, viu? Era usado na cura da insônia. Falava, lembra? Todo mundo dormia, ninguém aguentava. Mas Deus merece o melhor, sabe por quê? É o texto que vai dizer, aleluia, capítulo 14, do versículo 14, desculpa, lá no seu final vai dizer assim: porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, meu nome é terrível entre as nações. Deus merece o melhor, porque Ele é nosso rei. É poucos momentos na Bíblia que você é o próprio Deus, você vê o próprio Deus falando que Ele é rei. Deus é rei. E se Ele é rei, Ele domina sobre tudo. Ele domina sobre a sua vida. A sua vida está bem porque Deus está te guardando. E se não está indo as coisas bem, Ele ainda está te guardando. Deus tem um propósito, Ele iniciou. A obra que Ele começou, Ele vai terminar. Deus é Deus na minha e na sua vida. Portanto, não deixe as situações da vida te entristecer. Não deixe as situações da vida acabar com você, não. Porque Deus é um Deus de amor. É um Deus que nos abençoou com bênçãos espirituais, meus amados, a qual você não podia conquistar. Você não tinha como conquistar isso, mas Ele conquistou por você na cruz do Calvário. E se nós sabemos disso, nós entramos na presença do Senhor com o nosso melhor louvor, com a nossa melhor oferta, com o nosso melhor sacrifício, porque Ele merece o melhor. O melhor. Seja que for o que você quiser. Seja limpando uma igreja, seja cuidando numa live, seja no cuidado do seu irmão, seja no cuidado do cara, seja na palavra que eu vou direcionar, seja na ministração que eu vou fazer, seja no louvor que eu vou tocar. Nós precisamos oferecer a Deus o melhor, porque Ele é o maior peso e valor da minha vida. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se coloque de pé. Aleluia. Nós que somos pastores, nós preferimos trazer uma palavra que todo mundo dê glória
obedecendo do mesmo jeito, viu, meus amados? Porque Ele sabe que a igreja precisa. Amém? Santo Deus, Senhor, põe a mão no seu coração. A Ele o melhor, toda a honra. Nós precisamos entender a glória que é a devida. Amém? Eu te convido nessa noite, que você oferecer a sua melhor oração nesse dia. Você vai pôr a mão no seu coração e vai oferecer o seu melhor louvor. Eu não quero só orar pela sua vida, não, mas eu quero oferecer a melhor oração para Ele. A minha melhor adoração a Ele é digno de todo louvor, de toda glória. A honra é dele, o louvor é dele, a glória é dele. Tudo Ele fez com a força das suas mãos, com a sua palavra. Vai dizer a palavra que Ele fez o mundo em 6 dias. No 7º Ele descansou. Mas, meus amados, o sentido ali é repousou, viu? Não é descansar. Quando Deus viu que a sua obra funcionava do jeito que Ele falava, Ele repousou sobre a sua vida. Eu quero dizer que Deus quer repousar sobre a sua vida. Deus quer repousar sobre nós. Aleluia, basta nós fazermos o seu querer e a sua vontade, e o peso da glória, Ele vai repousando sobre nós, Ele vai sendo derramado sobre nós. Pai, nessa noite nós agradecemos o Senhor, Pai. Nós fomos criados para Te louvar, esse é o propósito, Pai. Nós fomos criados para Te adorar, nós fomos criados para Te render louvor, nós fomos criados, eterno Deus, para adorá-lo na beleza da santidade. Muitas vezes o inimigo tenta arrancar da boca da tua igreja, da boca dos teus filhos, meu Deus, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Mas, Pai, nós queremos Te louvar e bendizer. Tu és digno de todo louvor, Pai. Nós somos devedores, meu Deus, diante daquilo que o Senhor faz para nós, porque nós somos abençoados, eterno Deus. Toda sorte de bênçãos espirituais está sobre a vida da tua igreja. Por isso, meu Deus, nessa noite eu quero pedir, meu Deus, sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, derrama o teu poder, pesa, meu Deus, sobre nós, eterno Deus Todo-Poderoso. Assim, meu Deus, como o Senhor repousou sobre a criação, repousa sobre nós, Espírito de Deus, poder do Senhor, glória do Senhor, Shekinah do Senhor. Nós bendizemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não permite, meu Deus, que nós, meu Deus, morramos ou pereçamos no caminho, mas em todo momento o Senhor estende a mão e nos levanta. O Senhor tem cuidado das famílias, o Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem cuidado do nosso trabalho, o Senhor tem cuidado, meu Deus, de tudo, Pai. Por isso nós Te rendemos louvores, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Pai, digno de todo louvor, de toda glória, de todo louvor, de toda glória. A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória, a Ele louvor, para sempre, amém, para sempre, amém. Cante ao Senhor. Aleluia. Como insondáveis, como insondáveis. Aleluia. Profundas riquezas de Deus, incomparável. O saber, o conhecer. Oh Deus, os homens nos conhecem, mas nós não podemos insondar. É insondável, Pai. Deus, para mim, Pai.
Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Que assim glorificamos o Senhor, igreja. Aleluia.